Boas, neste vídeo quero falar, é uma pequena reflexão acerca da sabença e da inteligência. A sabença é um mero, e depois também existe essa questão da sabedoria, mas pronto, a sabença é um mero acumular de conhecimentos. A sabença por si só é quase uma questão de memória, ter muitos conhecimentos guardados na consciência. A inteligência tem a ver com a capacidade de compreensão, a capacidade de fazer relação, estabelecer correlações entre os conhecimentos. E a sabedoria tem a ver, no meu entender, com. Isto pode parecer um bocado estranho, mas formas sábias de se viver a vida. Quando uma pessoa fala em respeito pelo próximo, quando uma pessoa fala em amar o próximo, em aceitar, em procurar ser relativista e colocar tudo em pé de igualdade. A sabedoria tem muito a ver com conhecimentos nobres que promovam a paz, por exemplo, que promovam o bem-estar. Mas a grande questão que está aqui, que eu quero colocar em causa, é a inteligência por si só. É quase como uma ferramenta intelectual para estabelecer relações, para se compreender. Ela não faz de ninguém uma pessoa. A inteligência por si só não faz ninguém uma pessoa sábia. E a sabença por si só também não serve para grande coisa. Um mero acumular enciclopédico de conhecimentos. E porquê é que eu estou a falar acerca da inteligência, sabença, sabedoria? Porque eu acho muito importante nós incentivarmos a nós mesmos e incentivar no sentido geral a questão da curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Porque há pessoas, e eu reparo isto aqui, não tenho de falar ninguém em particular, isto é uma desconstrução filosófica, que sabem muito, mas pensam pouco. Têm um mero acumular histórico de conhecimentos, ou conhecimentos históricos, mas depois refletem pouco acerca das coisas. Não pensam, por exemplo, não colocam as coisas em causa. Recebem uma formatação da universidade ou das instituições de ensino e acham que tudo tem de ser assim. Como alguma meia dúzia de autoridades escolheram que os livros a ser mencionados nas instituições de ensino seriam aqueles e a pessoa só estuda aquilo e acha que só aquilo é que é certo, só aquilo é que é verdadeiro, fecha sem preconceitos, apega-se a determinados conceitos, arquétipos, formas de pensar a vida e nunca mais sai dali. E torna-se escravo de toda uma data de arquétipos a que se apegou. E toda uma data de formatação robótica que recebeu até relativamente às instituições de ensino, porque elas não são necessariamente perversas, mas temos que compreender que é meia dúzia de autoridades que escolhem aquilo que uma pessoa deve aprender ou não deve aprender. E aquilo que tem dignidade ontológica ou não, quase. E para que é que serve a inteligência? A inteligência deve servir para uma pessoa pensar acerca dessas coisas. A inteligência por si só não faz com que uma pessoa se liberte da escravidão. Da escravidão que uma escravidão autoimposta, em que uma pessoa não pensa acerca das coisas, abdica da própria liberdade para pensar acerca das coisas e condiciona-se àquilo que meia dúzia de pessoas escolhe que é certo ou errado. E uma pessoa simplesmente acumula saberes, a mera sabença, e não reflete acerca deles. Não procura incongruências, não procura ver se está tudo bem, se faz sentido ou não faz sentido, se tem alguma lógica ou não tem lógica, e simplesmente aceita criticamente as coisas. É uma mera sabença, mera acumular de conhecimentos. E uma pessoa deve fazer uso da inteligência que tem para pensar profundamente acerca das coisas e para procurar sabedoria. Neste caso, sabedoria tem mais a ver com os pensamentos e os sentimentos nobres, mais relativamente à compreensão, à aceitação, ao respeito, formas sábias de se viver a vida. Claro que isto é muito relativo, mas que promovam a paz, que não sejam meros saberes onde, por exemplo, não se olha a meios para atingir os fins, meros saberes maquiavélicos. A sabedoria é completamente contrária àqueles saberes impulsionados pelo ego, ou que estão muito condicionados pelo ego de forma inconsciente. Portanto, fica aqui a distinção entre sabença, que é um mero acumular de saberes, de conhecimentos, um conhecimento enciclopédico, a questão da inteligência como uma ferramenta intelectual ou como exercício intelectual de compreensão, de correlação, de colocar em causa, onde o incentivo sempre a liberdade, curiosidade e independência intelectuais. A pessoa tem vontade de questionar, vontade de aprender e não pratica e não realiza aquilo que eu chamo de a burrice como condição de prática, enquanto a pessoa não é burra, a pessoa é inteligente, mas
mas escolhe não pensar acerca das coisas, escolhe não usar a inteligência que tem, e a questão da sabedoria, que eu já defini, mais ou menos. Claro que isto é muito relativo, mas fica aqui uma pequena reflexão para nós aprendermos a fazer uso da inteligência que nós temos, para colocar as coisas em causa, para não sermos escravos daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros dizem quando certo ou errado, daquilo que tem ou não tem de ser. Meia dúzia de pessoas escolhe que aqueles livros que devem ser estudados pelas instituições de ensino, e uma pessoa diz à mãe e acha que só isso é que existe, que só isso é que tem a dignidade ontológica. E todo o registro que fuja disso que a pessoa aprende dentro das instituições é como se fosse menor. Não é menor, às vezes é muito maior. Nós temos de aprender, e temos de aprender a incentivar a nós mesmos um comportamento autodidata. Uma pessoa ganhar curiosidade intelectual também por aquilo que não aprende nas instituições de ensino. Porque isso é mutável também. De repente mudam-se as autoridades que escolhem as obras que devem ser dadas e mencionadas, e muda tudo. Uma pessoa não se deve condicionar a isso. Uma pessoa não se deve tornar escrava daquilo que meia dúzia de autoridades ou ídolos dizem. Ou falam, ou pensam. Uma pessoa deve aprender a fazer uso da própria liberdade, do próprio entendimento, da própria consciência, da própria inteligência. E pensar profundamente acerca da cultura em que vive, da sociedade em que vive, se as coisas têm mesmo de ser assim. Colocar em causa os arquétipos, os preconceitos. Fazer uso da inteligência. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão. Eu sei que muita coisa que eu diga é relativamente desconfortável, porque eu gosto de pensar profundamente acerca das coisas. E não fazer escolhas simplesmente porque sim. Ou acreditar nas coisas simplesmente porque sim. Eu acho que as pessoas são inteligentes, as pessoas ponham em prática a inteligência. Coloquem as coisas em causa. Questionem, pensem. As coisas não têm de ser como nossos pais dizem, como a cultura diz, como a sociedade diz, como as instituições de ensino dizem, neste momento. As coisas podem ser muito diferentes. As coisas não têm de ser como as autoridades dizem, como os ídolos dizem. E nós não nos devemos reduzir a condição de escravos em que nós imitamos tudo o que está à nossa volta, daquilo que os outros dizem. Nós temos cabeça para pensar. Nós devemos fazer uso da nossa inteligência. Portanto, fica aqui uma pequena desconstrução filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal, comentem, partilhem. E cumprimentos filosóficos.